Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é brasileira, mas reside há 24 anos em Algarve, Portugal. É jornalista, investigadora em ação comportamental e poder da mente e especialista em desenvolvimento humano. E ela está aqui hoje para falar de seu livro, O Ápice do Emagrecimento, 21 dias para uma transformação física, mental e emocional, que será lançado pela editora Vitelli Publishing. E o livro é muito mais do que um relato de perda de peso. É um testemunho de sua própria jornada de autodescoberta e um convite de mulher para vivenciar o que há de mais extraordinário por trás do nosso autoconhecimento. Estou falando da escritora e palestrante Andréa de Grazia. Andréa, minha querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada, Renata. Estou muito feliz também, muito agradecida pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. E falando diretamente de Portugal, de Algarve, né? Terra da nossa amiga em comum, a Susana Jorge, que prefaciou o seu livro, certo? Exatamente, é mesmo isso. Muito bem, então vamos começar falando deste livro que eu meio que me identifiquei quando eu li, porque eu passei por essa questão também da obesidade, do sobrepeso e consegui também equilibrar, e eu acho que o livro vai ajudar muito para quem está passando ou também já passou. Mas ele é resultado de um renascimento, como você diz no livro, e uma autodescoberta. Conta pra gente como é que foi esse processo. Foi assim, Renata. Eu estava vivendo uma parte da minha vida que eu achava que eu era completamente feliz, sabe? Eu seguia assim todos os padrões que a sociedade exige de nós. Tudo isso começou quando eu tinha 37 anos, há 12 anos atrás. Ou seja, eu estava casada, eu tinha 2 filhos, eu era empresária, ganhava acima da média. Ou seja, era aquela vida incrível, sabe? Que todo mundo espera das pessoas. Aí um dia eu fui parar num curso e eu tive que me apresentar. Aí a pessoa perguntou, né, quem era a Andréia. Eu fui logo a primeira a me apresentar nesse dia. Aí eu comecei a falar, falei, olha, eu sou a Andréia, tenho 37 anos, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, e sou empresária, né? Só falei isso, não entrei mais em detalhes. Quando de repente essa formadora virou para mim e falou assim: Ok, Andréia, perfeito. Você, né, me disse tudo o que você tem, né? Você tem um trabalho, você tem um nome que a sua mãe te deu, você tem a idade porque você nasceu naquele ano, você tem filhos, você tem marido, perfeito. Agora, quem é a Andréia, né, em essência? Olha, Renata, foi aí que veio assim tudo abaixo, sabe? Eu tomei consciência de que eu não tinha a menor ideia de quem eu era nesta vida e o que que eu estava aqui fazendo. Então, depois, o curso decorreu e eu fui percebendo, na verdade, que a minha vida era uma farsa para mim própria. Eu estava cercada de máscaras, que eu fui vestindo, né, ao longo dos anos para conseguir agradar tudo e todos à minha volta, e eu estava extremamente desagradada. Eu estava num trabalho extremamente infeliz. Eu descobri isso depois e acabei por adoecer, obviamente, porque não era lá que eu deveria estar. Eu percebi também que o meu relacionamento era um relacionamento assim muito mais de amizade, já não fazia mais sentido aquele relacionamento, mas eu não sei o porquê que eu estava presa a ele. Sim, tinha 2 filhos e tenho, né, incríveis, mas também comecei a perceber que a gente não precisa toda hora falar e só falar que os nossos filhos são incríveis, porque a vida é feita de desafios, né? E filhos também são desafiantes em muitos momentos da nossa vida. E tá certo nós não sermos super mulheres.
E foi aí que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento. E como E é que foi foi? aí. Pode Desculpa. continuar, por favor, pode falar. E como Não, é que foi fala, essa fala. caminhada para essa transformação? Porque uma coisa a gente se dá conta, né? Não estou bem, não estou feliz, uma hora cai a ficha, né? Porque a gente vai somatizando isso, né? E às vezes a obesidade, vamos dizer assim, é uma maneira de somatização, né? Você come aquilo que você não consegue, às vezes, colocar para fora. Como é que foi, a partir desse momento, dessa descoberta, né, que caiu a ficha, nesse caminho de transformação? Quando eu descobri, né, isso tudo, foi quando eu comecei a investir seriamente tempo em mim e na minha autodescoberta. E fui tratando todas as áreas da minha vida, até que chegou uma hora que chegou na parte corpo. E que, aliás, as mulheres, elas são muito cobradas no mundo de hoje em relação ao corpo, É, né? sempre, né? Com certeza. Sempre, sempre. Eu acho que a parte corpo, ela é responsável pela nossa baixa autoestima, falta de amor próprio. Eu acho que está tudo no fator corpo, porque nós não somos aquele padrão que a sociedade espera da perfeição, que até hoje eu não consigo saber qual que é essa perfeição, tá, Renata? Eu acho que todos somos perfeitos dentro das nossas imperfeições, digamos assim, e que o interior é muito mais do que o exterior. Mas as mulheres lutam, é uma luta, é uma jornada longa, dura em relação ao peso ideal. Só que o peso ideal, na verdade, nada tem a ver com a boca, né? Não é aquilo que a gente come. O É. peso está exatamente naquilo que a gente pensa. Por isso que as pessoas vivem na luta constante do engorda, emagrece, aquele efeito sanfona. Porque a gente entra numa dieta firme, forte, decidida, conseguimos, emagrecemos. Entretanto, a raiz do nosso sobrepeso, né, onde tudo começou, que é em algum lugar da nossa mente, em algum lugar do nosso passado, algum trauma, alguma crença, não sei se a gente tem que trabalhar, aquilo não foi curado, aquilo não foi trabalhado. Então, obviamente, tudo que nós temos gravado no nosso subconsciente volta e nos leva novamente a comer e voltar ao peso que nós tínhamos antes de iniciar a dieta e, na maioria das vezes, até mais. E, bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas é interessante porque as gerações anteriores achavam que a criança gordinha, a criança que comia bem e tal, era a criança saudável. E isso eu acho que eu carreguei para mim, assim, eu me identifiquei muito, mas a gente vai ter que fazer um intervalo e na volta a gente vai falar então sobre essas ferramentas, né? Como é que a gente faz então para que a nossa mente, né, lute ao nosso favor e não contra nós, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora e palestrante Andréa de Grazia. E ela está aqui para falar do seu livro O Ápice do Emagrecimento, 21 dias para uma transformação física, mental e emocional, que será lançado pela editora Vitelli Publisher. Andréa, me conta, vamos falar um pouquinho do livro mais, mas vai ter, como a gente está falando aqui do lançamento, né? Você já vai lançar o livro, mas não no Brasil nesse momento. Fala pra gente. Olha, Renata, enquanto nós estávamos falando, entretanto, hoje já foi marcada a data que eu vou lançar em São Paulo. Uau, Vai ser no dia 19 agora de junho, que na maravilha. biblioteca, na biblioteca não, na livraria do Shopping Vila Lobos. Fechamos hoje, conseguimos a data, porque estava difícil de conseguir a data, mas conseguimos e fechamos. E também no dia 25 eu vou lançar em New Jersey. Eu recebi um convite para lançar lá num evento que vai ter, da Mantena Global Care, que é uma instituição que ajuda os imigrantes. E eles estão comemorando 20 anos e me convidaram para esse evento para fazer o lançamento lá do livro também. Opa, então já tem 2 lançamentos, então, um no Brasil no dia 19 de junho, certo? E depois dia 25 de Exato. junho em New Jersey.
Parabéns, Exatamente. muito bem. Voltando então, no livro você afirma que nunca fomos tão escravos ou manipulados pela sociedade em que vivemos e que a nossa vida a todos pertence, né? Menos a nós mesmos. Como é que a gente consegue mudar isso? Como é que a gente consegue mudar essa chavinha, né? Como eu falei anteriormente, para a nossa mente lutar ao nosso favor, né? E não contra nós. É assim, Renata, em primeiro lugar, a gente tem que assumir que algo precisa ser mudado em nós, tá? Começa sempre em nós, percorre em nós e termina em nós. Mas o mais importante é termos primeiro essa consciência. Eu preciso mudar algo, algo não está bem. E depois ter a vontade de percorrer o caminho, né? Porque nós vamos trabalhar com crenças que nós temos a vida toda. Algumas podem ter sido implementadas quando nós tínhamos lá 7, 8 anos de idade. Ou seja, é um caminho, às vezes um pouco doloroso, porque a gente vai mexer lá em feridas, Verdade. mas quando termina, é uma libertação gigante. Eu não consigo explicar a liberdade que a gente sente interna quando a gente cura essas feridas. O processo que eu falo no livro é neuroplasticidade, tá? Ele é uma parte da neurociência, é comprovado, não é nada inventado, que a gente trabalha com reprogramação mental. Ou seja, nós usamos as ferramentas que estão no livro para reprogramar a nossa mente e assim nós vamos começar a ter uma outra ligação com a comida, com os nossos hábitos, com as nossas preguiças, com as nossas procrastinações. E é muito interessante porque isso vale para todas as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Eu escrevi voltado ao emagrecimento, Uhum. mas você pode usar as mesmas ferramentas para tudo o que precisa ser tratado na sua vida. E essas ferramentas, elas vão atuar construindo novos caminhos neurais, vão matando aquilo que não interessa e fazendo uma nova construção para que consigamos pensar, agir de forma diferente em situações que nós queremos mudar na nossa vida. O André, você coloca no subtítulo 21 dias, né, dessa transformação física, mental e emocional. Por que esse tempo? Ele é simbólico? Como é que funciona assim, isso dentro desse tempo? Ele não é simbólico, ele é mesmo real. São 21 dias, normalmente, que a gente demora para reprogramar alguma crença. O trabalho é diário, tá, Renata? A gente tem que fazer todo dia. Nós temos que ter disciplina para conseguir reprogramar a nossa mente. Mas são 21 dias no mínimo. Algumas crenças podem demorar um pouquinho mais, 30 dias, e algumas levam até 60. Mas o mínimo são 21 dias. E a maioria, em 21 dias, a gente reprograma se nós fizermos como tem que ser. Tem que seguir o protocolo passo a passo, direitinho, que a gente consegue. Como eu digo, não só para emagrecimento, mas para qualquer área da vida. Reprogramar a mente, reprogramar a crença, no mínimo 21 dias. Então, André, eu fiquei muito mexida, assim, curiosa, porque essas crenças são muito fortes, né? Como eu falei também anteriormente, essas gerações anteriores, das nossas avós, até das nossas mães, eu me lembro que eu fui uma criança muito gordinha, porque minha mãe me enchia de comida, porque uma criança gordinha era uma criança saudável. E depois eu tive que lutar muito tempo com a balança para eu poder ter uma vida saudável, porque a gente sabe que a obesidade também é uma questão de saúde, né? E você colocou algumas porcentagens no livro que a gente fica muito impactado, né? Que mais de 60% dos brasileiros e também dos portugueses sofrem de obesidade. Exatamente, Renata. O índice é alto, é bem alto e é assustador. E até eu achei muito engraçado, porque quando eu estava conversando com o meu editor, falando sobre o livro, ele virou e falou assim: ai, pois é, André, nós temos que emagrecer por causa de saúde. E eu achei muito interessante um ponto de vista masculino, porque a maioria das minhas alunas são mulheres. E o ponto de vista delas, aliás, eu não me lembro de nenhuma aluna que virou para mim e disse assim, primeiro ponto, eu preciso emagrecer por causa da minha saúde. Não, elas dizem, eu preciso emagrecer porque eu preciso ganhar autoestima, porque eu preciso ser aceite, porque eu preciso arrumar um emprego, porque se eu tiver com sobrepeso eu não vou arrumar um emprego.
são milhões de itens, só que no cérebro feminino, a saúde não aparece. Depois, quando nós trabalhamos, nós mudamos isso, porque nós precisamos ter muitos motivos fortes, né, para conseguir ter uma ação. É o que nós chamamos de motivação. Tem que ter um motivo forte para te levar à ação para você conseguir resultados. E quando a gente depois cai lá no meio do processo na saúde, elas percebem que realmente a saúde também está lá. Elas não têm essa consciência, mas está lá. Pessoas com problemas de articulação, que já vão perdendo movimentos, que não conseguem brincar com netos, não conseguem ajoelhar, têm dificuldade para tomar banho, para ir à casa de banho, para amarrar um tênis. Isso é muito complicado. É Mas verdade. depois elas vão percebendo isso e vão percebendo que colesterol, diabetes, muitos desses problemas estão ligados ao sobrepeso e à obesidade. E que se elas perderem peso, os níveis vão se ajustando. Com certeza. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero que você conte pra gente como é que tá a estrutura do livro, como é que ele é dividido, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais e, claro, queiram lê-lo, né? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora e palestrante Andréa de Grazia. Ela está aqui para falar do seu livro O Ápice do Emagrecimento, 21 dias para uma transformação física, mental e emocional, que será lançado pela editora Vitelli Publishing. Mas nós vamos começar este bloco com a maravilhosa dica de leitura da querida influenciadora literária Estelinha Torelli, no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro Enzo e seu amiguinho Jeep, escrito por Nádia Rosalém Moresco, ilustrado por Marilene Debatim, na editora Vitelli Publisher. Esse livro fala de um garotinho chamado Enzo. Dá para perceber pelo título. E ele tinha um amiguinho muito especial. Dá para perceber pela capa. É o seu Jeep. Eles adoravam caminhar, eles passeavam pelos lugares. Sempre que viam alguém andando a pé, acenavam, oi, buzinavam, bip, 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 bip. Eles também adoravam brincar na lama, mas no final do dia só queriam saber de suas camas, pois estavam muito cansados, precisavam descansar para no dia seguinte já aproveitarem de montão. O maior sonho deles era vencer as trilhas. Será que eles conseguiam, gente? É isso! Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo da Estelinha. Até a próxima! Muito bom, a Estelinha sempre com umas dicas de leituras deliciosas. Andréa, voltando então, eu quero falar sobre a estrutura do livro, mas antes eu quero que você nos diga quem era a Andréa diante desse processo e quem é a Andréa hoje? Ah, Renata, eu adoro essa pergunta, sabe? A Andrea, antes desse processo, como eu brinco, era aquela Andrea que vivia dentro dos padrões da sociedade. Era a Andrea. Quando me perguntava, eu sou Andrea, tenho 37 anos, é aquela coisa. A Andrea de hoje é uma pessoa livre. Essa é a palavra que me define, Renata. Não só livre de ir e vir, também isso, mas uma pessoa livre de auto-julgamento, de auto-culpa, de auto tudo, tudo que me prendia a uma bolha, a uma redoma de vidro, hoje não existe mais. Hoje eu sou dona de mim, eu sou dona da minha verdade. Eu tenho a consciência de que
neste mundo que a gente vive, tá tudo certo, cada pessoa é dona da sua verdade, e quando eu entendi isso, eu aprendi a respeitar mais o próximo ser humano, não tentar mais colocar as minhas ideias na cabeça das pessoas, porque cada um é cada qual. E todo esse processo me transformou numa pessoa muito livre. E eu acho que a liberdade é algo de um valor assim imenso, não tem preço para a liberdade. Essa palavra me define. Muito bem. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre a estrutura do livro, como é que ele está dividido, a começar, é claro, pelo prefácio escrito pela nossa querida Susana Jorge. Exatamente. Eu tive a honra de ter a Susana Jorge escrevendo o meu prefácio. Tá incrível. E o livro está estruturado da seguinte maneira: eu começo contando um pouco da minha história, porque eu acho importante as pessoas verem que eu conseguia. E se eu conseguir, elas também conseguem. Qualquer coisa neste mundo que uma única pessoa conseguiu, qualquer um é capaz de conseguir. Então eu conto um pouco da minha história e como é que surgiu o livro. Depois eu vou falando e explicando de uma maneira muito simples o que é a neuroplasticidade. Não entro em termos técnicos, porque não é esse o objetivo do livro, mas para as pessoas entenderem como é que a nossa mente funciona, qual é o processo, para fazer mais sentido. Porque às vezes a gente fala assim, olha, faça tal coisa, mas se não explicar, não tem sentido, a pessoa é capaz de não se sentir motivada. Depois eu vou explicando pequenas mudanças de hábito que eu fui adquirindo durante o tempo da minha mudança e que me ajudaram a controlar a fome, a ansiedade, aquele, eu vou devorar tudo agora. E tem muito a ver com água, com a gente deixar aquela neurose da balança e outras dicas mais. São vários itenzinhos e que fazem muita diferença. Quando eu digo água, né, eu explico quantidade de água, horário de água e o porquê, né, onde é que ela nos ajuda a não atacarmos e devorarmos, digamos assim. E depois vem as várias ferramentas. Elas não são para serem feitas todos os dias, está tudo lá explicado. A gente vai introduzindo as ferramentas devagar, mas conforme a gente vai introduzindo, elas são para ser seguidas por 21 dias no mínimo, ou até quando a pessoa sentir a necessidade de parar. Ou seja, é contínuo até quando ela fala assim: olha, tá bom, tô no meu peso ideal, tô reprogramada, vou parar por aqui. E depois, no final, eu coloquei sim umas receitas, eu coloquei desafios, né, explicando. Não explicando, mas dando assim alguma diretriz. Se a pessoa sentir necessidade, precisar desse passo a passo, também está lá no livro. Tem pessoas que não precisam, só com a minha explicação, com tudo que vem antes disso, conseguem se orientar, mas a intenção é atingir todas as pessoas da forma que cada um precisa, como ser individual que elas são, tá tudo ali. Muito bom, parabéns. Olha, maravilhoso, eu acho que realmente muitas pessoas vão se beneficiar. Você é palestrante, também leva esse assunto também para as suas palestras, né, Andréia? É assim, a minha palestra, eu não falo de emagrecimento, tá? A minha palestra é sobre liderança pessoal. Ou seja, é sobre autoconhecimento, é sobre tudo isso que nós falamos. Só que eu Sim. não aprofundo no emagrecimento, porque a palestra não ia dar tempo para isso, né? Falar sobre emagrecimento é mesmo uma mentoria, uma coisa mais longa. Mas como eu acredito que o emagrecimento vai de encontro com a gente encontrar nossa autoestima, quem nós somos, a minha palestra está voltada a isso. Está linkado, eu não falo especificamente, mas tudo é uma coisa só, sabe, Renata? Quando falamos de nós, não tem separação. E a palestra é sobre empoderamento feminino, e o livro também é sobre empoderamento feminino. Com Então certeza. tá ali. Andréia, querida, parabéns, sucesso nos lançamentos. E eu tenho certeza que será. Foi um prazer muito grande te ter aqui no Bate-Papo Literário. Um beijo para você. Eu que agradeço, Renata. O prazer foi todo meu. Um beijo muito grande e até a próxima. Obrigada. Gratidão.
Obrigada, querida. E eu conversei hoje com a escritora, palestrante André de Grazia. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelha e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Mas antes de assistir, você pode assistir o programa aqui e também pode assistir o programa no canal do YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!